Olha lá, Google Recaptcha, né? Então ele fala que protege o seu site contra fraude, tal, tal, tal. E aí vocês vão acessar aqui o Admin Console. Quando você acessar o Admin Console, ele vai dar para você a princípio aqui alguns gráficos, né? Porque no caso aqui eu já estou utilizando. Na seção de configuração ele vai pedir para você configurar aí o seu perfil, então você criar uma etiqueta aqui, né, com o seu nome. Os domínios passíveis de acesso, como a gente está testando localhost, tem que colocar localhost, não você colocar o seu domínio aqui. O proprietário, né, no caso você que está logando aqui, né, e você salva porque seria tipo um aceite aqui para você utilizar as informações do CAPTCHA. Bom, feito isso, você acessa aqui o site do desenvolvedor. Ele vai abrir aqui um tutorial, né, explicando aqui como que utiliza, né, o Recaptcha. Então, a gente está utilizando aqui o Recaptcha versão 3. Ele tem alguns exemplos, né? Então, para utilizar, primeiro você precisa incluir aqui o script, foi o que a gente fez, né? Então, a gente veio aqui... na verdade já está aqui embaixo, ó, é o Google Recaptcha API.js. Só que ele tem uns parâmetros a mais que ele vai explicar ali o que que é. Então aqui eu incluo JS, aí ele foi o que eu comentei, né, que ele sugere aqui o onSubmit, porque aí no button ele já faz um callback aí o submit, se tiver tudo certo. Programando aí a chamada, a gente precisa passar aqui no render o nosso site key, que é o que a gente vai mostrar daqui a pouco como configura. E aqui também ele sugere de você rodar esse comando aqui, que seria uma ação aí pré-submit do botão. Aqui ele explica o que vem no retorno da API, né, porque a gente vai precisar chamar uma API. Basicamente é isso. Bom, com o Visual Studio aberto, eu criei no application.settings duas entradas, então eu criei aqui um bloco chamado Google Recaptcha e o Site Key e o Secret Key. Copiei aquelas duas informações que estavam presentes lá para cá e com isso eu consigo recuperar elas através de injeção de dependência. Então, no meu programa CS, né, eu fiz aqui a injeção de um service, né, que eu precisei criar, vou mostrar para vocês, para poder a gente fazer o processo de comunicação com o Google, né, mas nada mais é do que um HTTP client no API do Google. Mas eu precisei incluir aqui minha classe, né, para ela ser injetada aí através do construtor. Também precisei criar aqui a questão de um configure para poder ler meu bloco reCAPTCHA. Voltando lá ainda do rate limit, tem que colocar também esse cara aqui. Além desse bloco todo, né, corresponde à configuração do rate limit, tem que colocar aqui dentro do app, né, que é o build, para fazer o uso aí do rate limit. Bom, aí com relação ao Google, leu as configurações e colocou aqui a chamada do nosso service, né, porque não tem biblioteca, é chamada de API mesmo. Bom, voltando aqui, né, eu criei esse service, né, uma classe normal aqui, então aqui eu tenho meu Google Captcha Config, nada mais é do que uma classe que representa o meu app settings, né, no meu bloco do Google Captcha Config. Eu recebo por injeção de dependência aqui um iOptions, né, do meu Google Captcha Config, e aí eu seto aqui no meu config o ponto value, que aí eu consigo acessar as propriedades direto. Criei um método chamado verificar, que retorna um booleano, né, eu recebo um token, e aqui eu chamo meu URL lá do Google, então aqui só uma string. Bom, então a gente pega lá, né, o URL que foi sugerido lá na documentação, a gente vai incluir aqui duas variáveis na URL, né, a secret e a response. A secret é a que a gente pegou lá no site que gerou para a gente aquele token, e o token que vai vir lá do formulário, ele vai gerar lá no formulário um token, então a gente passa as duas informações. HTTP client, sem segredo, get async, pega o resultado, se status code foi diferente de ok, né, o 200, ele já retorna o false, caso contrário, eu leio o conteúdo, read string async, e aí eu vou tipar o meu retorno para esse captcha response que eu criei também. Então ele só tem o sucesso e o score, lembra que eu comentei do score? Então aqui eu verifico se deu sucesso e se o score é maior que meio. Esse score pode oscilar e você configura se você quer uma precisão mais de humano ou não. Deu uma exceção, retorna false. Com isso a gente tem aí o nosso service funcionando.
Bom, agora vamos voltar aqui na minha home controller. Eu peguei meu service, né? Eu injetei ele por dependência, então aqui ele está sendo injetado por dependência, né? Google Capture Services e o config também eu injetei aqui por dependência, porque eu acabei usando ele aqui, né? Para retornar ele para a tela como site key, porque aí ele é passado via JavaScript para o Google também. Validei, se for diferente, se der falso, né? Captcha inválido. Está faltando até aqui um C, né? Opa, aqui. O mouse está com clique ruim. E eu devolvo também o site key para o site. Back-end, basicamente é isso. Front-end, eu tenho aquele código também sujeito pelo site, né? O captcha.red, né? Onde eu passo aqui um execute. E aí eu estou passando minha model aqui, né? .sitekey, que eu retornei lá do meu config. A action de submit. E a função, eu passo o meu token. Na verdade é um token, na verdade aqui já é o retorno, que é o den, né? Ele retorna um token, eu pego esse token e jogo ele no meu hidden field. E é onde eu devolvo de volta para o back-end através da minha VM, né? .token, que é esse cara que está aqui em cima aqui no hidden field. Então tem uma jogadinha. Então vocês viram que eu pego o site key, aí ele executa no client e gera um token. Eu pego esse token e eu devolvo o token back-end e ele valida lá no Google. Com isso ele garante aí todo esse fluxo que é um humano que está sendo acionado lá e ele dá o captcha ok ou ele abre lá para você marcar que é um humano. Beleza? Aqui um exemplo de local storage, né? Setando aqui um valor, né? E um valor que vem lá também da minha model, só para a gente simular aí uma chamada, na verdade não é chamada, né? Um valor seguro e não seguro. E aqui também um include aí de JS do Google também passando um render, né? Renderizando meu site key. Beleza? Bom, com isso a gente abrange aí todo o bloco de configuração aí da nossa aplicação de segurança. Vou rodar aqui para vocês para a gente explorar alguns itens que a gente desenvolveu. Rodamos aí, dica de segurança, né? By Rodolfo Fonseca. Então lembre-se aí, né, do canal, se estiver gostando, dá aquele like esperto, compartilhe com um camarada. Aproveite essa área de discussão aí do vídeo, mande dúvidas, perguntas. E lembre-se que também estamos aí com o nosso GitHub com essa solution preenchida. Bom, o nosso selecionar com um token é o que eu comentei lá, onde a gente criptografou o nosso ID, né? Se você notar lá embaixo, ele está lá, o token igual a tal, tal, tal. Vou colocar um breakpoint aqui só para a gente parar nesse step. Selecionar com token. Ele chega aqui o token, né? E eu faço o processo decrypt. Beleza. Ele já veio aqui para mim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele também exibe aqui no... Cadê o output? Vamos por mais um breakpoint aqui antes do return. Olha lá o ID, belezinha. E já era. Com isso a gente simulou aí nosso token que retorna para a própria view, então não tem diferença. Agora utilizando um guide como se fosse um ID nosso de banco de dados. O mesmo comportamento, ele veio aqui um guide, né? Eu uso ele aqui também no meu information, né? Log information, no princípio só loga no terminal. E já era também, a gente validou com segurança aí o nosso ID, impossível, quase que impossível a pessoa descobrir um guide aí chutando. Limitador de acesso, isso aqui é bem bacana. Então eu entrei uma vez, ok, sucesso, entrei de novo, ok, sucesso, entrei de novo, bloqueado. Só é permitido 2 tentativas por segundo, a cada 10 segundos. Muito bom. E o formulário. Bom, aqui a gente acessa a nossa área de formulário, né? Igual eu comentei lá no começo do vídeo, então eu tive que usar algumas coisas do Bootstrap, né? Para formatar bonitinho aqui, não ficar largadão aqui os inputs. Se a gente voltar lá na nossa view, cadastrar CSS HTML, a gente tem aqui, né, o Classroom, né, as colunas e o button perdido no tempo, um HR e um P para exibir uma mensagem. Formulário. Eu lembro da senha? 1, 2, 3, olha, fraco demais. Aí vou preenchendo médio e assim vai. Então coloco caractere especial, ele já cai na regrinha lá, ó. Opa. Já vai melhorando, ó. Forte, misturou letra com número e caractere especial.
e por aí vai. Fiz o submit, CAPTCHA inválido, sucesso. Então ele já identificou automaticamente que eu sou humano, né? Tem um ícone aqui do CAPTCHA, né? Ele não pediu para confirmar se é um robô. E aí aqui ele está dando sucesso. Por quê? Porque ele está validando lá na API do Google. Vamos voltar aqui. Olha lá, eu estou recebendo aqui minha VM, né, com o meu token aqui, que é gerado pelo site. E aí ele vai e me retorna true, ou seja, está válido. Ele não vai entrar nesse step aqui, vai dar o sucesso e vai retornar minha site key também. E aí com isso, faltou um detalhe, mostrar aqui para vocês o cookie e o local storage. Bom, lá tem um console log para cuspir o token, né, só para teste. Ele tá basicamente aqui, ó, console log para exibir o token, então mais para poder validar se estava caindo aqui mesmo. Mas a área mais importante que a gente precisa acessar, que todos os sites que a gente acessa usa bastante e abusa, é a seção do application, onde a gente tem o local storage, né? Então aqui no local storage eu criei aqui o dados do cliente. A princípio não tem nada, mas eu coloquei só para representar mesmo, para a gente tomar o máximo de cuidado com esse tipo de informação, usar dados criptografados. Os outros foram originados aqui pelo Google, né, para controle do CAPTCHA. E temos também a questão do cookie, que aí criamos aqui o nosso code behind seguro. E aí ele tem aqui uma chave, né, chave valor, e no caso o valor está criptografado também. Então a gente não tem CPF aberto aqui, não tem nada, nem RG, enfim, ID. Então dessa forma a gente consegue blindar aí algumas pontas e garantir que o nosso site minimamente fique um pouco seguro, né? E é lógico, a gente está tratando uma ponta, mas sim, quando a gente fala de segurança, é um campo muito complexo, muito abrangente. A gente trata a parte do código, mas tem a parte de infraestrutura, a questão de restrição por firewall, você consegue utilizar gateway para poder filtrar as entradas e realmente blindar quem pode e quem não pode ter acesso. Tem questão de IP, né? Você bloqueia alguns IPs, range de IPs, e tem também a parte, né, de pessoas. Então, por mais que a gente invista em infraestrutura e software, etc., tem o fator pessoa, né? Então, assim, processo de contratação, quem for atuar com essa área, é bom, importante que tenha um psicólogo junto com o pessoal de RH que faça todo esse processo aí do lado do soft skill, né? Para entender se essa pessoa pode comprometer a empresa de alguma forma aí, se ela não estiver motivada ou alguma coisa nesse sentido. Às vezes ela pega lá dados, como ela tem fácil acesso nesses conteúdos, e acaba levando isso para casa e prejudicando a empresa de alguma forma. Beleza? Bom, o vídeo ficou um pouco longo aí, mas espero que vocês tenham conseguido assimilar um pouco aí de informação. É um conteúdo bacana, é um conteúdo, igual eu falei, abrangente, né? A gente pode, se vocês curtirem, abordar outros temas depois. Mas é isso, então muito obrigado aí pessoal pela atenção aí, por ter chegado até aqui. Se você realmente está curtindo nosso site, está gostando do material, dá aquela força pra gente aí, pra gente conseguir crescer e propagar e tá realmente engajado aí o tempo todo para produzir conteúdo bacana para vocês, beleza? Valeu, aquele abraço, tchau!